E aí pessoal, beleza? Me chamo Júnior Quintela, esse é o meu canal, sou terapeuta holístico, músico e tarólogo. E hoje nesse vídeo piloto eu venho trazer reflexões acerca de filosofia, espiritualidade, energia, tarô, música. Então eu planejei esse vídeo durante um bom tempo, tentei executar algumas vezes. Todas as vezes que eu planejei muito, ele não deu muito certo. Então eu resolvi fazer esse vídeo a partir de um estímulo que o tarô me trouxesse. Então eu embaralhei, tirei 2 cartas, estão aqui, já eu mostro. É sobre isso que a gente vai tratar hoje. O tarô que eu uso é o After Tarô. As ilustrações são inspiradas nas ilustrações do tarô do Rider-Waite. E aqui saíram 2 cartas. Mas para falar delas eu preciso antes contextualizar uma coisa. Quando a gente fala sobre espiritualidade, muitas vezes a gente tende a tentar falar sobre espiritualidade e acabar falando de religião. Então são coisas diferentes. Então, religião é como eu opto por acessar, por interagir com essa espiritualidade. Então, religião vem do termo religare, vem da palavra religare, que significa religar, reconectar. Então, se eu sou católico, eu tenho uma prática católica que me ajuda a me religar à espiritualidade, a Deus, a Jesus. E assim é para todas as modalidades, todas as religiões. A religião é sobre o método, é sobre uma escola, sobre uma forma de interagir com a espiritualidade. E a espiritualidade em si, todo o plano espiritual e tudo que existe, está muito além dessas determinações que nós fazemos de religião, de colocar as coisas numa caixinha. Então, se a gente considera essa ideia de Deus, ou universo, o Criador, Tupã, enfim, essa ideia daquilo que gerou, daquilo que criou o todo, geralmente a gente tem também a ideia de que tudo que existe é um desdobramento daquilo. Então, uma das histórias que eu conheço é que isso que a gente chama de Deus era só luz. E essa luz foi se fragmentando em partículas menores. Então, essa ideia, vou usar aqui a ideia cristã, que é um pouco mais acessível para a maioria, acredito. Então, essa ideia de que Deus criou tudo e todas as coisas, a partir disso a gente pode entender que tudo é um desdobramento dessa energia, dessa consciência primordial que a gente chama de Deus. Então, eu sou uma partícula, um desdobramento disso, você também é uma partícula, um desdobramento disso, assim como os animais, como cachorro, papagaio, gato, as plantas, tudo que existe, tudo que é conhecido e desconhecido, seria criado, segundo essa teoria, por isso que a gente chama de Deus. Então, quando a gente fala de se reconectar, é se reconectar a essa consciência de que tudo está interligado, de que tudo é um desdobramento da mesma fonte. Por isso que tem um salmo, né, que fala que vós sois deuses, ou a ideia de que somos todos filhos de Deus. Toda essa ideia fala sobre um entendimento, sobre ter uma consciência do todo e de tudo presente no todo, certo? Então, eu entendo que espiritualidade é essa noção, não é a noção, né? Mas que a espiritualidade é o todo em si. E esse todo envolve o mundo material e o mundo espiritual também. É meio estranho falar isso, né? Que a espiritualidade envolve o mundo espiritual e o mundo material. Mas eu estou considerando a espiritualidade como uma coisa mais ampla, como um todo realmente. Então, o plano espiritual eu considero que seja tudo aquilo que está além da matéria. Seja acima, abaixo, para dentro, para fora, enfim. Chegando aqui nas cartas, a primeira carta que eu tirei foi o Hierofante ou o Papa. Esse cara traz essa ideia, essa energia de ser um representante divino, aquele que tem experiência suficiente, conhecimento suficiente para tratar de assuntos espirituais, para inclusive dar conselhos a nível espiritual, de repente te orientando, né, como você deve fazer isso. Então ele é o regente da igreja e o representante
do divino na Terra. Então, quando eu falo sobre o Papa, eu estou falando necessariamente de espiritualidade, sobre interação espiritual, interação com os outros a nível espiritual. Então, eu posso... Na verdade, eu estou sempre fazendo conexões espirituais com outras pessoas, né? Só que alguns conseguem perceber isso mais ou menos. Isso é outro detalhe. Então, quando eu falo do Papa, eu falo sobre interação espiritual. É uma das coisas, né? Um dos atributos do Papa. E a outra carta que saiu é a Rainha de Espadas. Dá uma olhadinha. Então, quando eu penso em rainha, eu penso sobre o princípio feminino, o princípio receptivo, a subjetividade, a intuição, a inteligência interna, a sabedoria interna, o acolhimento. Tudo isso tem a ver com a energia, com o princípio feminino. Não necessariamente a mulher, mas a energia do feminino. Quando eu penso no naipe de espadas, eu penso no elemento ar, no campo mental e a própria espada como sendo uma arma. Então, quando eu associo o ar, a liberdade, a expansão, o campo mental, o raciocínio, a inteligência e a espada, eu posso dizer que saber é poder. Então, quem sabe, pode. Quem tem mais informação, tem mais poder. Certo? Eu acho que isso é fácil de entender. Então, quando eu penso na mulher e o elemento ar e o mental e a inteligência e tudo mais, eu penso numa mulher que pode, numa mulher que sabe. Então, uma mulher independente, uma mulher que tem autonomia, sendo uma rainha, uma mulher que tem autoridade. Então, quando eu junto a ideia, a figura do Papa, a espiritualidade, né? A interação com o espiritual e a rainha de espadas, a independência, aí me vem à cabeça o seguinte: a quarentena. Como assim a quarentena? Durante a quarentena a gente não tem mais essa possibilidade, essa facilidade de ir aos templos, aos terreiros, aos centros espíritas, às igrejas. Então a gente tem uma dificuldade a mais de interagir com isso, com esse plano sutil. Daí a independência, a autonomia. A reflexão que me causa a partir da combinação dessas duas cartas é como é que funciona a minha interação pessoal com aquilo que eu chamo de espiritualidade. Eu dependo de alguém para me dizer como eu devo fazer as coisas ou não. Não estou dizendo que a gente não precisa de orientação, que a gente possa fazer tudo como a gente quiser, como a gente entende. Não é bem assim. Eu acredito muito no estudo, na busca pela consciência, na libertação das amarras, que geralmente quem sabe muito e está num posto de autoridade, de ensino, ele pode decidir quanto ele vai te dizer ou não. E com isso ele pode inclusive te controlar. Não é? Então vamos supor que eu sei tudo sobre o tarô e eu vou te dando isso aos poucos, de forma que você vai sempre precisar que eu te dê a informação necessária para você entender determinada coisa. Isso acaba criando uma relação de dependência, uma amarra a nível energético. Então, como é que essa pessoa vai ter autonomia numa relação desse tipo? Então, quando eu penso na quarentena, quem somos nós? Qual é o nosso papel na hora de cuidar da nossa espiritualidade? Somos capazes de ter autonomia para fazer uma reza, uma oração, um ritual? Ou não? Ou eu preciso de alguém que me diga como fazer? E até que ponto essa pessoa me diz como eu devo agir? Se eu dependo de... Porque aqui a gente está falando de espiritualidade, mas às vezes essa interação com esse contexto espiritual, e quando eu digo contexto, eu digo o contexto social, que trata da espiritualidade também, ele às vezes acaba condicionando a minha forma de interagir com o plano material. Você não pode sair para tal canto porque a igreja não permite. Ou você não pode ir para uma determinada festa porque o pessoal do centro espírita vai dizer alguma coisa. Isso não é legal, isso não é iluminado. Enfim, então até que nível essa relação é uma relação de troca, onde você dá e você recebe, ou é uma relação que sutilmente cria essa dependência? Então eu só posso fazer algo se isso for aprovado por aqueles que se dizem num patamar mais alto na hierarquia, dentro de uma hierarquia religiosa.
Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? A independência, o poder próprio, o poder pessoal e a autonomia quando eu vou tratar de espiritualidade. Quem é você nesse processo? Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer tudo como a gente quer, de uma forma irresponsável, porque a autonomia, a independência implica também em responsabilidade. Então, quando na lenda, né, do mito do Adão e Eva, eles comem o fruto, eles assumem ali a responsabilidade das próprias escolhas. Então, quando eu quero assumir autonomia sobre a minha vida, eu tenho que assumir tudo que vem com ela. E com isso, a responsabilidade. Então, às vezes é até mais fácil, né, que a gente coloque para o outro decidir por nós, porque a gente pode em algum momento alegar que quem tomou a decisão, não fui eu que tomei a decisão, né? Fulano me disse para eu fazer dessa forma. Então, é como se você se tirasse um pouco a culpa. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão. Quem é você? Quem somos nós? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso lugar na hora de interagir com a espiritualidade? Quando eu falo do meu guia, não no sentido de propriedade, né? Meu guia, mas naquele que me guia, naquele que me orienta, é de fato a ele que eu me refiro nas minhas práticas de reza, de oração? Ou para eu interagir com aquele que me guia e me orienta, eu preciso que outra pessoa me diga como eu devo fazer isso? Ixi, complicado agora. Agora lascou. Como é que você sente em si essa interação com o espiritual? Você sente de uma forma genuína sua? Ou você sente o que te disseram que você deveria sentir? Às vezes eu vejo isso acontecer, principalmente em alguns atendimentos. Não necessariamente só nos atendimentos, mas quando eu vejo que tem uma cultura já muito bem estabelecida, as pessoas sentem as mesmas coisas. Não estou dizendo que é para ser assim ou que não é para ser assim, mas até que ponto a pessoa sente porque ela de fato sente ou porque no subconsciente dela ela tem que ela deveria sentir as coisas de tal forma. Considerando a incorporação, será que todo mundo tem que se tremer para incorporar? Será que todo mundo tem que cair? Será que todo mundo precisa de um atabaque? Será que dá para fazer isso no silêncio? Como é que é? O que é que você sente de fato nesses processos? O que é seu e o que é reprodução? Você é a rainha de espadas? Você é o Papa? Pode ser que você também ocupe uma posição de orientar, né? Ou você é esses carinhos aqui, ó, que estão pedindo a bênção do Papa? E se não tiver mais igreja, mais centro espírita, mais terreiro, mais nada, como é que você vai interagir com a espiritualidade? Se não tiver alguém para te falar como é que você deve fazer. Então a ideia é essa, trazer reflexões, pensar um pouco sobre essas questões todas. Que a gente possa ir conversando, trocando ideia. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, você pode escrever aqui nos comentários. Comenta também como tem sido a sua interação com o espiritual durante a quarentena, se tem sido fácil, difícil, se você tem tido insights, como é que tem sido isso. Se você gostou, aquela história de sempre, dá um like, compartilha, se inscreve e aí a gente vai se falando. E é isso. Valeu, até a próxima.